Sem dúvidas, memorável e perfeito é pouco, então vamos de Subarashi Haruardo Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, onde hoje vamos falar sobre Konosubarashi Sekai ni Shukufukou wo Kurenai Densetsu, mais conhecido como Konosuba, o filme A Lenda do Demônio Carmesim. Para todo caso, minhas queridas senhoritas, meus queridos Kohais, vocês já devem estar acostumados e vão saber como vai ser. Vou falar o que eu achei, como foi e o que eu mais gostei do filme. Por conta que ele foi um filme que mantém a essência, a qualidade de Konosuba, a gente imersa, se diverte do começo até o final, a gente mata a saudade. Eu diria que a Aqua, ela conseguiu roubar a cena, por mais que não fosse muito o foco dela e da Darkness. A Darkness teve poucos momentos de tela, mas os momentos que ela teve, manteve, digamos que, a personalidade da personagem em questão. E posso dizer que esse é o filme da Megumi. Eu poderia dizer que a rota Megumi is real, meus consagrados. Por conta que, depois desse filme, eu acredito que foi aí que foi criado o chip Megumi Kazuma. Porque, pra quem não sabe, esse volume, ou melhor dizendo, esse filme adapta o quinto volume da Light Novel. E no momento atual que a novel está, que já está cerca com 18 a 20 volumes, se eu não me engano, ocorre que tem brigas de chips, se você não sabe. Então eu posso dizer que foi a partir desse volume, provavelmente, que o chip Kazumi Megumi foi criado. Posso estar me equivocando? Pode ser que sim, mas eu posso dizer que as duas temporadas de Konosuba não tem muitos chips. Você até pode shippar o protagonista com alguém, porque você é romântico que nem eu, então pode ser que sim. Mas eu posso dizer que após esse filme é praticamente impossível, se você não tinha casal, você não ter, porque você vai querer shippar Kazumi e Megumi. É muito fofinho esse casal. Esse filme teve vários momentos de fanservice entre esses dois personagens, então eu acredito que foi a partir do quinto volume que esse chip foi criado. Além do porquê, esse é o filme da Megumi, aborda um arco, desenvolve a personagem, mostra, digamos, personagens como a Koneko, ou é melhor dizendo, Komeko, que é a irmã dela, mostra mais da figura da amizade dela com a Yu-Yun. Então esse filme é o filme da Megumi, porque mostra também a sua terra natal. Então é um filme perfeito pra quem já ama essa personagem, pra quem gostava dela das temporadas anteriores, é aquele fanservice perfeito, porque é uma adaptação fiel, é canônica, e ainda aborda, digamos que, a best girl da obra. Então eu posso dizer que é aquele filme que vai conquistar qualquer um que ama a Megumi. Pra todo caso, meus queridos Kohais, tem diversos momentos que eu gostei. Um dos pontos principais que eu vou falar aqui no vídeo é o romance do Kazuma com a Megumi, que foi evidente nesse filme. Eu vou falar também do que eu achei da pouca presença da Darkness e da Aqua, mas na verdade eu até já posso falar isso agora, porque como foi um arco focado na Megumi, eu acho que foi por isso que elas não tiveram foco. Relembrando, a Aqua ainda conseguiu roubar a cena, porque ela tem esse típico de personalidade, ela consegue fazer isso. Ela é uma personagem que quando entra em ação, ela consegue ter, digamos que, os holofotes, pelo menos a minha visão. E essa Suga Aqua-sama, então eu posso dizer que ela ainda conseguiu manter, digamos que, a qualidade dela, que nem ela tinha nas temporadas anteriores, o foco. Acontece que a Darkness, ela só teve um momento de tela que eu diria que foi realmente relevante, que é quando ela luta lá com o general do Mao. E eu posso dizer que foi o único momento assim que a gente vê realmente a personagem, a personalidade. Como eu disse, como é um arco da Megumi, obviamente não vai focar muito em desenvolver a Darkness. Mas mesmo assim foi uma aparência bem pouca e talvez tenha muitas pessoas que ficam em dúvida. Por que a Darkness não teve tanto? Porque é o filme da Megumi. Para todo caso, devemos lembrar que se foi na segunda temporada, se não me engano, a Darkness já teve um foco, porque ela teve meio que um arco desenvolvido nela, ou um episódio, se eu não me engano, que era quando o Kazuma ajudou, né, que eles mentiram que o teu bebê, a Darkness fala isso. Então ocorre que a Darkness já tinha até um pouco de desenvolvimento a mais. Não que a Megumi não tinha, mas se eu não me engano, a Darkness já tinha. Mas se a Darkness foi tanto igual a Megumi no anime, eu acredito que o arco dela ainda pode ser adaptado numa possível temporada nova, num outro filme, um desenvolvimento a mais, como foi na Megumi. Mas, obviamente, sendo um arco como foi da Megumi, digamos que nesse quinto volume, se for o sétimo, oitavo volume. Mas eu só quero dizer isso porque muitas pessoas podem achar, Haru, por que a Darkness não teve tanta presença? Porque é o arco da Megumi, mas a cena ainda lá dela com o general foi engraçada porque mostra a essência da personagem. Ela, por exemplo, falando que estava buscando goblins homens e só achou mulheres. Foi esse o espanto dela, e nesse momento o Kazuma já fala, você quer calar tua boca um pouco porque você tá piorando a situação. Tipo, foi isso, e foi muito engraçado. Então foi a cena mais relevante dela, e eu acredito que já falo aqui no vídeo. Mas, pra todo caso, então eu acredito que a partir de agora eu vou falar mais alguns pontos específicos que eu gostei do filme. Por exemplo, a Genkidama, digamos que, dos Demônios Carmesins foi muito boa, algo que eu já falo agora até no vídeo. Eu acho que foi interessante isso, por conta do que? Mostra muito uma amizade da Yu-Yun com a Megumi. Digamos que a gente vê a força, a energia de todos os cidadãos do vilarejo, digamos que para elas, para que elas conseguissem fazer uma magia explosiva que detesse, né, digamos que a grande inimiga do arco. E eu acho que isso foi interessante porque a Shirvia era tipo a inimiga natural deles. E acontece que depois a gente descobre por que os demônios carmesins são desse tipo. E foi muito engraçado. Estética tuning
perfeita. É só isso que eu posso falar. Mas, pra todo caso, eu gostei muito da cena, porque a gente vê que tem uma animação, efeito especial lindíssimo. Eu acho que depois desse momento eu vou falar quem que falou mal da JC Staff agora. Quero que fale depois de ver essas cenas. É isso que você pode falar, porque eu já achava o estúdio bom. E depois desse filme de Konosuba, eu posso falar que as pessoas, os haters desse estúdio, nem tem o que falar. Olha a qualidade dos efeitos especiais. Então, eu posso dizer que a JC Staff arrasou nesse filme. Eu gostei, digamos que da Explosion, do Light of Saber, da magia da Yu-Yun, da Megumi. A gente vê, digamos que aquele brilho, o frame, digamos que a fluidez. Então foi perfeito. Eu acho que se tratando de efeitos especiais, essa cena foi subarashi. Mas também se tratando de enredo, história foi legal. A gente vê que o Kazuma tinha plena confiança na magia explosiva da Megumi. Ela estava insegura e acontece que a Yu consegue dar aquele apoio. E assim, ambas com suas magias e com o apoio de todas, fazem a Genkidama dos Demônios Carmesim, que foi uma das cenas que eu mais gostei do filme. Se não foi a minha favorita, acredito que foi a segunda ou terceira, porque esse filme teve várias cenas divertidas, mas é uma das cenas mais inesquecíveis que você vai ter, além de ser uma das cenas da batalha final, né, do filme. Então é claro que vai ser memorável, inesquecível e lembrada sempre, porque é uma das mais legais. Tem um pouquinho de comédia, só que ele foca, digamos, mais no momento de tensão. Embora a gente veja o pessoal falando, eu sempre soube que ela era das trevas, mas eu gosto desse tipo de desfecho. Foi perfeito um aldeão falando isso. Eu acredito que foi legal porque a Whis canalizou tudo isso e mandou depois para elas. Então digamos que a Whis foi a portadora da Genkidama, tipo, todos com o braço estendinho, vamos mandar nossa energia, o Kazuma tá precisando. Sério, foi muito engraçado essa cena, é tipo Mina Chikara Kaiste. Então eu acho que eu gostei. Eu falei tudo praticamente que eu queria em volta dessa cena, que foi memorável, porque a gente vê os Demônios Carmesins, a gente vê a Whis, a gente vê as magas, símbolo de amizade, e a gente vê a plena confiança do Kazuma na magia explosiva da Megumi, que deve ser exaltado aqui. Mas acredito que agora vamos para outros pontos desse filme maravilhoso de Konosuba. Acredito que agora vamos falar nesse momento um pouco sobre o plot do filme, o início, só que ao mesmo tempo daí eu já falo da parte romântica. Então, se tratando, o que foi assim o enredo, a história principal, Haru-senpai? Então, meu querido Kohai, minha querida senhorita, a gente viu que basicamente a Yu chega, né, e fala, Kazuma Kodomo Hoshi, eu quero ter um filho seu. E acontece que o Kazuma fala, finalmente a era popular de Satou Kazuma chegou. E foi perfeito isso, porque a gente vê, digamos que todos os motivos, o que levou a Yu a querer isso. E tipo, o Kazuma só falava, Mou Ichido, Kikitai, mais uma vez, eu quero ouvir isso. E... ユンユンじゃないか。どうしたそんな剣幕で。カズマさん。あ、はい。私カズマさんの子供が欲しい。もう一回言ってくれるかな。カズマさんの子供が欲しいって言いました。 A Megumi falava, pelo amor de Deus, Yu, você conhece esse tipo de cara, ele é uma má pessoa, ele é o pior tipo de pessoa que pode ter para ser um pai, por favor, repense, você vai encontrar pessoas melhores. Eu sei que a situação tá difícil, mas você vai conseguir. Então foi sensacional isso, porque a gente viu que a Darkness também apoiou. Então nesse momento foi o que eu falei, acredito que no começo do vídeo, o Kazuma fala, e por que vocês duas estão que nem tsundere? Começaram a ficar assim só porque eu e a Yu começamos a namorar? Por que vocês não falavam antes que gostavam de mim? Tipo, foi engraçado, porque eu relembro da briga de chips e acontece que esse é o 5º volume, só que acontece que esse filme dá umas indiretas, por exemplo, aos volumes atuais da novel. Essa simples fala do Kazuma eu posso interpretar que está se interligando, digamos que, ao romance do protagonista com a Darkness, ou do protagonista com a Megumi. Então eu fico pensando muito, esse filme, por mais que seja apenas o 5º volume, será que ele não tem umas indiretas para a fase atual da novel? O plot da história realmente é mostrar a essência, a história da Megumi, os laços dela, a irmã mais nova. Esse tipo de parte eu até devo falar ainda ao longo do vídeo, mas foi interessante, porque a gente vê que a vila dela poderia ser destruída por um demônio, né? Ou por um dos generais do Lorde Demônio, ou algo parecido. E daí acontece que a Megumi, ela fica toda receosa, ela lembra, digamos que, da Yu, que ela tá indo sozinha, então ela quer ir pro vilarejo. E acontece que o Kazuma fala, essa tsundere quer voltar pra casa, quer dar uma volta lá. Então foi engraçado porque ela demorou, digamos que, pra decidir isso. E foi interessante porque depois a gente vê que basicamente não era nada demais. Primeira coisa, quando eles viram ainda na casa do Kazuma, lá em Yakushiro, era basicamente uma escritura, era uma crônica de uma das colegas dela que quer ser escritora. A outra parte era, tipo, tudo uma interpretação, porque o pai da Yu não sabe, digamos que, ser direto e claro. Ele estava falando de um ponto turístico que eles talvez tenham que destruir ou reformar, e o outro ponto era só uma conversa, uma saudação que os demônios carmesins fazem. Então depois o Kazuma fala, eu posso quebrar a cara do teu pai? E daí ela fala,
pode, com toda certeza, eu até te pago se você quiser. Era tipo isso. Então foi muito engraçado isso. Foi tipo aquele, faça, claro, eu deixo. Tipo, foi muito bom. Pra todo caso, tendo falado um pouco do plot, agora vamos pra parte principal, que é o romance. Então, esse filme mostra algo que muitas pessoas que leem a novel provavelmente devem ter comemorado, porque tem aquele ponto, né? Pelo menos foi adaptado o volume da Megumi, e quem gosta dela vai à loucura, ainda mais pela cena final. Porque eu quero que vocês pensem que foi uma cena muito bonita, mostra o amadurecimento da nossa maga explosiva. Ela fala que quer ser uma maga muito melhor para eles, ou seja, ela quer aprender magias avançadas, ela não quer só investir na magia explosiva. E nesse momento vemos que o Kazuma não quer isso, ele quer, digamos que, priorizar o bem, a felicidade da Megumi, porque era como se ela, tipo, estivesse deixando a grande magia, que é a única magia que ela quer aprender. É interessante isso, porque na hora que o Kazuma carrega ela no final, e eles estão, tipo, sorrindo, é o final do filme, como se fosse aquele final, a gente é um casal, ou é esse o final da novel, a gente vê que mostra a fumaça da explosão, e nesse momento é interessante porque é um coração que está no formato. Isso mesmo que você ouviu, Kokoro no Katachi. É o final realmente da novel, do 5º volume? É assim que acaba, se conclui isso? Ou é uma indireta, um final original para algo que pode acontecer ainda? Não dá pra saber, porque Konosuba, primeiro ponto, é um isekai com comédia que a gente até não shippa muito. A gente considera que o protagonista tem um harém porque o grupo dele é completo de mulheres. E nessa disputa ficou muito conhecido a Megumi Darkness. Então quem lê a novel, eu gostaria que você me dissesse nos comentários: sim, esse final foi fiel, Haru? Não, foi um final original. Porque se foi um final original, a gente já sabe que é uma indireta para o que pode acontecer na novel, ou apenas foi um final original dando aquele fanservice para o chip Megumi e Kazuma, tendo em vista que esse filme foi a adaptação do 5º volume e acontece que aborda mais a relação deles. Então eu fiquei muito curioso, porque eu fico pensando, caraca, essa fumacinha aí, essa explosão, a gente viu uma relação mais intensa dos dois, só que acontece que aquele coração ali quer dizer algo a mais, pelo menos ao meu ver. Então depois tem a cena dos dois sorrindo, então é praticamente impossível, na minha visão, na minha interpretação, não ser como se não fosse uma indireta que algo pode acontecer, que esse vai ser o casal que vai fechar a novel. Konosuba a gente não vai saber se vai ter outras adaptações, se vai ter outros filmes. Será que o autor deu o braço a torcer e agora vai deixar com que adaptem a obra dele? Será que vai deixar com que tenha outros filmes adaptando até o final de Konosuba? Eu acredito que esse filme teve um sucesso enorme em números do Blu-ray, é o que eu acho. Para todo caso, o serviço de streaming também paga uma nota, digamos que, para esse filme. Ou seja, pode ser que isso mantenha e vejam com que vale a pena investir em outras adaptações. Porque Konosuba é uma obra que vale a pena. As pessoas compram todos os produtos, seja novel, Blu-ray, mangá, figures. Então é uma obra até rentável e pode investir em outras adaptações. O problema é o autor. Eu espero que com isso ele mude de ideia e agora permita, né, com que a obra tenha outras adaptações. Mas isso só com o tempo pra gente descobrir. Mas uma coisa é certa, esse finalzinho aí pode dar uma indireta para Kazumi e Megumi. E agora vamos para alguns pontos principais aqui, só para dar a minha consideração, minha conclusão sobre o romance de Konosuba, o filme, porque daí eu quero falar de outras partes relevantes da história. Então, começando aqui sobre duas cenas que eu ainda gostei do romance, da shippagem, fanservice de Kazumi e Megumi. A frase Ohayou gozaimasu. Dormiu bem? Eu acariciei e fiquei próximo de você junto no mesmo futão para não permitir que nós ficássemos com alguma gripe e ficássemos bem esquentadinhos juntinhos. Espero que você não se importe de eu ter acariciado sua mão. Tipo, foi quase isso e foi muito divertido, porque o Kazuma, ele é sensacional. Eu gostei de ver, digamos que esse momento, digamos, esse rosto sedutor dele. Foi perfeito porque a Megumi já achou que tinha sido violada ou algo pior com o Kazuma. E vemos que não rolou nada, ele nem encostou, mas depois ele disse que iria tentar fazer algo e ela foge e vai para dormir na Yuyo. Mas no dia seguinte, a gente vê que não rolou, porque ele congelou a janela. Só que nesse momento, ele já fez uma abordagem diferente, uma abordagem mais fofinha, uma conversa, ele faz essa saudação dos demônios carmesins, e vemos que nesse momento em diante, realmente rola ali, digamos que um clima, uma boa relação, como se eles pudessem ser um possível casal. Só que a gente vê que o Kazuma estraga tudo isso, porque ele usa magia de gelo para permitir que a Megumi não fugisse. E o pior de tudo, vocês podem pensar, ah, foge pela porta, não é, Haru? Acontece que a mãe queria que realmente tivesse algo para fazer com que o Kazuma casasse com ela, então a gente viu que tava tudo indo perfeito, como o Kazuma falou, eu consegui a aprovação dos seus pais, agora é só ter a sua. Tipo, era isso. E foi muito divertido essa parte, porque no fim eles dormem juntos, só não fazem nada, só que acontece que eles nem puderam dormir junto, porque vai pra parte final do filme, onde a Shirova chega. Só que antes dela chegar, a gente vê que rola aí, digamos que uma aconchegadinha dos dois, porque o Kazuma provoca usando magia de gelo, e ela fala, ah, esse é o otaku virgem safado, você tentou fazer isso comigo? Agora quero ver se você aguenta mesmo. Porque ela se cola, gruda, digamos que no Kazuma, e acontece que ela fica naquele clima todo fofinho pensando, caraca, isso é legalizado, não vai dar cadeia?
cadeia. Kazuma, olha lá, você pode estar em um outro Isekai, mas cuidado. Tipo, era isso que a gente pensava, porque basicamente a Megumi tava grudadinha nele e ocorre que ele tava, digamos que pensando, a Megumi também quer. É isso mesmo? Ela está tentando me dar sinais? E acontece que a Megumi fala, basicamente, você é um covarde. É como a Darkness dizia, sempre que você tinha uma oportunidade de fazer algo com ela, você fugia. E isso é interessante, porque eu não lembro dessa fala, não lembro de ter algo rolando entre os dois no anime. Se rolou, você pode dizer, eu que não me recordo, não lembro. Mas eu acredito que isso é uma referência, é uma indireta aos acontecimentos atuais da novel. Pode ter que tenha tido uma aproximação, um relacionamento, algum fanservice do Kazuma com a Darkness, então faria sentido essa fala, mas eu diria que para os acontecimentos somente do anime não faz muito sentido, por isso eu digo, esse filme tem algumas leves indiretas, eu acredito que é o momento atual da novel, mas para todo caso, a gente vê que os dois ficam juntinhos, né, não ocorre nada ali, porque quando poderia rolar um clima que ia esquentar, o aviso da cidade já avisa que uma Lorde do Demônio chegou, e daí a gente vê que o Kazuma fica revoltado, fica triste, decepcionado com a vida, né, ele viu que vai continuar, digamos, intacto, puro. Depois disso, ele se revolta e toda a energia boa que ele poderia usar, ocorre que ele vai usar, só que agora querendo matar a Lorde Demônio. Foi essa grande cena do casal que eu tinha que falar, ressaltar pela fala que foi indireta a Darkness e por mostrar um relacionamento mais próximo deles, digamos que do Kazuma e da Megumi. Pra todo caso, tendo falado sobre essa parte, eu acredito que foi o principal, né, tendo em vista que a gente já falou do coração lá explosivo, e eu acho que é isso, porque a gente vê um clima, a gente já vê um chip, e se você me pergunta, Haru, você quer esse casal? Eu não posso dizer pra você que eu quero, porque eu não sei qual é o meu chip favorito. Eu posso dizer que depois desse filme, realmente, eu gostei do chip, mas pra todo caso, é muito difícil, porque eu gosto da Darkness também, então eu não sei qual seria a melhor garota. Eu diria que após ver esse filme, em termos de adaptações, provavelmente pode ser que seja a Megumi realmente com o Kazuma, mas eu tenho que ler a novel, talvez, ou tenho que rever algumas temporadas, talvez tenha que ficar mais, digamos, atualizado com Konosuba para daí dizer realmente qual é o meu chip favorito, mas pode ser que no momento atual a Megumi está ganhando. E o mais engraçado, né, é que a gente vê, por mais que tenha chip Megumi e Darkness, ninguém chip ali com a Aqua. Eu acho isso muito interessante, porque ela é uma wife legal, só que eu acho que pelo que aconteceu, né, o destino deles ser ligado de uma forma forçada, ninguém consegue ver, digamos, que a relação deles como casal, e sim a gente vê a relação deles mais como amigos e companheiros. E sobre esse ponto eu vou falar daqui a pouco, porque foi um dos pontos mais bonitos, porque é como se eu estivesse vendo, caraca, a gente tá na adaptação do 5º volume, mas é como se essa fala já fosse pra batalha final, é isso que eu senti, e você vai entender daqui a pouco. Mas então, se tratando do romance, eu espero que eu não tenha esquecido nada, se eu esqueci, eu falo daqui a pouco, mas então, Kazumi Megumi is real, e os momentos de fanservice foram inesquecíveis do filme. Vamos para os momentos traumatizantes do filme, porque eu posso ser honesto com vocês, eu me matei com esse filme, eu acho que o momento em que o Kazuma quase perdeu a sua pureza por uma orc mulher foi terrível. Porque a gente sempre julgou, né, só os orcs, goblins, que a gente quer cortar a cabeça, quer que eles sejam mortos. Só que acontece que a gente nunca pensou que também tem orcs mulheres e que podem estar sedentas, que podem querer devorar humanos. E ocorre que o Kazuma iria perder tudo, se é que você me entende. Então eu diria que aquela cena que ele começa a fugir, ele ia ser abusado e se a Yu não chega, foi muito engraçado. Porque depois ele fica que nem um bebê, ele fala, se me perguntarem, a pessoa que eu mais respeito e admiro vai ser a Yu, e daí ela fala, por favor, não fala isso, porque vindo do Kazuma não ia ser uma coisa boa. Foi muito bom, eu lembro disso, Strike, você tem que ver esse filme. Reveja essa cena, foi muito divertida. 感謝するよ。どのくらい感謝しているかといえば、これからの人生で尊敬する人はと聞かれたなら、ユンユンですと即答するぐらいに感謝している。やめてください。それ何かの嫌がらせみたいですから。 Bom, pra todo caso, voltando ao outro ponto central, a gente falou do primeiro trauma, que foi o Kazuma quase sendo abusado pela Orcs. Mas isso não foi o pior vem agora, porque quando a gente vê, digamos, que uma garota sensual, bela, em que nos seduz e faz com que nós sejamos conquistados, ocorre que pode ser que não seja o que você está pensando, você pode achar que você teve uma sorte, que você está na era da popularidade, que é o seu momento de ouro, que nem nosso Kazuma Show,
aconteceu. Só que acontece que se você não souber todos os segredinhos dessa garota, talvez você tenha traumas à noite, porque a garota não é totalmente garota. E a gente viu que ela é uma quimera, ou seja, 50% mulher, 50% homem, o que já causa o trauma de muitas pessoas, porque vemos que ela está com a cenoura dela intacta, e nesse momento ela traumatiza o protagonista porque ele quer desgrudar, ele fica, digamos, morrendo de medo. Amigo me fala, fique calmo, a gente vai resolver essa situação, só que devemos lembrar que o protagonista queria se grudar, ele não parava de chorar o pai da garota, e daí ela fala, eu te ensinarei como cuidar de mulheres, e daí a Darkness fala, como você sabe o que é ser uma mulher humana, sendo que você é uma demônio? E daí ela fala, porque eu possuo um lado homem. Isso foi de quebrar o Kazuma, quebrou a gente, eu me matei de rir, porque depois dessa ele ficou mais uma vez traumatizado. Então, 2 momentos traumatizantes para o protagonista do filme. O que ele teve, digamos que de popularidade com as garotas, ele teve, digamos que igualdade sofrendo. Então, Kazuma sendo o grande protagonista de Konosuba. Para todo caso, tendo falado sobre essa parte, acredito que agora vamos para outros pontos centrais da história. Os pontos centrais e já finais aqui do filme para considerar e que eu quero abordar com vocês, que eu não posso esquecer, é a família da Megumi, né? A terra onde se passa o filme, que é dos demônios carmesins. Eu acredito que foi muito interessante esse plot aqui, porque a gente viu lá que aquele pesquisador que já tinha sido enviado para esse Isekai, que criou, digamos que os demônios carmesins, que são humanos modificamente transformados. E a gente viu que eles queriam nome, queriam código, ou seja, possuindo a estética tuning, e o pesquisador gostou, escolheu o nome demônio carmesim aleatoriamente, e a gente viu que assim foi. E acontece que foi muito engraçado isso, porque o Kazuma tava tampando os ouvidos da Megumi, porque se ela ouvisse isso, ela ia ter toda a esperança dela quebrada, né? Era como se tudo não passasse de uma mentira, né? Então foi muito interessante isso, porque realmente o cara lá, o pesquisador, não deu a mínima, ele só fez um exército para lidar com o Lorde Demônio, que são os lords, os demônios carmesins. Só que eles possuem aquela estética, eu sou poderoso, eu tenho magias poderosíssimas, eu devo salvar o mundo, a Quimera é meu inimigo ideal, é meu inimigo que eu levei a vida inteira, acabou com minha família, eu tenho que vingá-los. Era tipo isso, e foi muito engraçado isso, porque eu me matei de rir quando foi a cena. E eu diria que o Kazuma só fala, você tem que escolher melhor quem que você manda pra Isekai Aqua. Tipo, era isso que a gente falava. Pra todo caso, a gente viu que a arma que derrotaria a Shriva, né, a grande vilã, a Quimera, acontece que estava sendo usado como um varal, quando o pesquisador fala sobre a arma e eles descobrem que um dos demônios carmesins estava usando para esse tipo de atividade, ele percebe, O que é que vocês têm na cabeça pra fazer com que uma arma explosiva que acabe com o mundo sendo usado para pendurar roupas? era tipo essa a única dúvida do Kazuma. Vemos que depois de pegar a arma, né, eles precisavam colocar magia para que eles tivessem força necessária, e acontece que daí foi o momento mais interessante do filme, por conta que quando a gente viu que o Kazuma mostraria seu lado heróico, o protagonista, o pai da Megumi até fala, Sorewa Orenomusko, esse é meu filho, meu genro. Era tipo isso. Acontece que acaba. Tipo, é isso mesmo que você ouviu. Acaba. Todo momento heróico do Kazuma foi pro água abaixo. Afinal, a gente tá vendo Konosuba. Ou seja, o protagonista sempre se ferra. Por conta que quem vira a heroína principal é a nossa querida Komeko, que é a irmã da Megumi. Porque ela clica no botão, ela não fica enrolando e só fala. 我が名はコメッコ高魔族随一の魔性な妹魔王軍の幹部より強き者 E foi ideal isso, foi muito divertido, porque foi aquela quebra de expectativa. A gente tava esperando o protagonista falar, mande um oi para seus colegas que nós já derrotamos. Lembre-se do meu nome, Satou Kazuma. Nem deu tempo dele falar, porque a irmã da Megumi acabou fazendo, digamos que o discurso dela depois de ter acabado com a criatura, o que é muito ideal. Para você ter ideia, é uma dica já. Quando você estiver no Isekai, ao invés de você já querer dar seu discurso, quebra, mata, destrói a criatura antes. Depois você faz o discurso, aprendendo com Konosuba, caso a gente vá para não Isekai, meu querido Kohai. Para todo caso, a gente viu que foi ideal, sensacional e eu amei essa parte. Mas, para todo caso, a gente viu que foi quebra de expectativa, a Shriva foi derrotada em modos, depois ela vira uma fusão dos inimigos, né, digamos, dos outros arcos, e acontece que ela fica imbatível, e daí a gente vê o momento central, né, que é o momento que o Kazuma cria um plano, e a gente vê o brilho da Megumi, né, afinal é o filme dela. Para todo caso, eu diria que foi um plano bem inteligente, porque mostra a confiança do Kazuma, mostra a amizade da Yun Yun falando, você não confia na sua magia explosiva, mostra a Genkidama deles,
personagens e a gente vê que nesse momento eles explodem realmente, digamos que o Kazuma junto lá da Quimera. Eu acho que foi interessante porque o protagonista ficou enrolando a Quimera para que rolasse tempo, só que ele estava sendo sugado numa fusão com ela, ele também poderia talvez conter o corpo dela, então era necessário que ele fizesse isso para ser, digamos, a isca, e assim eles ganham e o protagonista consegue ser revivido graças ao acúmulo de sorte que ele pediu para a Aqua. Foi muito engraçado porque mostra os aspectos da morte, realmente foi dolorido, mas acontece que tudo deu certo e como um aventureiro ele cumpriu sua parte. Eu diria que Kazuma foi sensacional porque ele confiou cegamente, fielmente na Megumi e ela mostrou o resultado da confiança. Para todo caso, essa foi a conclusão, né, do filme, basicamente, por conta de que a parte de romance, a explosão, né, a fumaça, eu já abordei com vocês. Então eu acredito que essa aqui foi a parte que a gente tinha que falar da Shirva, que a gente tinha que falar da Komeko, porque ela foi sensacional, foi uma das personagens mais cativantes do filme. A gente não conhecia ela ainda, e acontece que, tipo, a Megumi chega em casa e fala: Tadaima, modelimashita, eu já cheguei, minha querida Komeko. E acontece que a Komeko fala: Okasa! Otosa! A Megumi finalmente desencalhou e arrumou alguém. E tipo, foi muito sensacional isso, porque era a melhor fala se fosse essa realmente. Foi um pouco adaptada. E a gente vê que o Kazuma fala: espera, Ocho-chan, eu posso me explicar. Foi muito bom, porque o Kazuma não quer um relacionamento melhor mesmo com a Megumi. Sem dúvidas, o filme de Konosuba é inesquecível e é a melhor descrição que eu posso dizer. Um filme que mantém a qualidade da obra, que a gente vai rever várias vezes, a gente não vai cansar de rever. É um filme que nos proporciona matar a saudade da obra e é mais fácil por ser um filme e ter, digamos que, uma duração de 1h30. Ou seja, a gente vai sempre rever quando tiver uma oportunidade, digamos que quando a gente vai com muita saudade, porque é um filme que mantém a qualidade, além de abordar mais da Megumi, né, uma personagem que é aclamada. Então eu diria que talvez os fãs da Darkness não vejam tanto esse filme, mas também se você é fã da Darkness, provavelmente você já deve ter ido pra novel, sendo honesto, mas pelo todo caso, os fãs da Megumi vão rever bastante esse filme. Isso é uma coisa que eu posso dizer, sendo bem honesto, porque é um filme que já dá vontade de eu mesmo querer rever várias vezes. Eu provavelmente vou reassistir, digamos que com o passar do tempo. Então acontece que, imagine os fãs da Megumi. Mas, pra todo caso, o que eu posso ser honesto, eu acho que esse filme teve vários momentos românticos, comédia, como sempre, e a batalha final, né, que era aquele clímax como uma das Lords Demônio, né, a Mao lá, uma das representantes. Foi legal isso. Ou, na verdade, um dos generais do Lorde Demônio. Deve ser exaltado isso, porque em Konosuba acho que é só um Lorde Demônio, só que tem vários generais, várias pessoas no comando. Senão, eu estaria me equivocando. É porque a gente já tá tão acostumado com Isekai, que apresenta vários Lordes Demônios, que a gente até fica meio que já acostumado com isso. Mas ela é uma general, deve ser exaltado isso. Para todo caso, um ponto que eu devo falar aqui é a conversa da Aqua e do Kazuma, que foi a preparação para a batalha final, onde ela abençoa, digamos ali, com todas as bênçãos possíveis, e ela fala que se surpreende cada vez mais com os planos do Kazuma, e ele diz que está tudo bem, porque ele tem a ajuda de uma deusa ao lado dele, e ele fala: Aibo, Ikuyo, ou Kamarimasu, ou algo do tipo, vamos juntos. Vamos nos esforçar, parceira. E nesse momento que ele fala, eu acho que é muito interessante, porque até então a gente sabia mais da discussão, da relação mais de amigos, que parece uma relação mais de irmãos do Kazuma e da Megumi, ou melhor dizendo, da Aqua. Só que a gente nunca viu, digamos, com uma relação realmente bem parceiros junto, íntimos, assim. Parceiros que confiam no outro, como se fosse uma batalha final. E no filme era uma batalha final. Só que essa cena já me dá a impressão como se fosse uma batalha final realmente com o Lorde Demônio, né? Que alguma hora vai acontecer, que vai ter o Kazuma com a Aqua. Isso já está ocorrendo na novel. A Aqua já está se preparando. Então eu acho que foi bem interessante essa cena ter proporcionado isso. Eu diria que é uma cena que dá aquela indireta. Eu acho que foi uma cena muito cedo. Pode ser que seja uma adaptação bem fiel realmente da novel, e eu que estou achando muito diferente, talvez eu que não relembrei de certos acontecimentos do anime. Só que a gente via mais primeira, segunda temporada, uma relação mais de amigos, mas que discute, uma que a Aqua odeia o Kazuma odeia a Aqua, mas são parceiros. Só que nessa a gente realmente vê o laço de parceiros, a confiança do Kazuma na Aqua e a ajuda dela, o suporte para o Kazuma. Então é uma cena bem diferente que eu sinto vendo. Eu acho que dá a impressão como se fosse um dos momentos finais, né, que leva a novel no estado atual, no momento atual. Mas isso é só a minha impressão vendo a cena. Quero deixar bem claro isso, é a minha opinião. Pra todo caso, tendo visto essa cena, acredito que exaltei um pouco dela, o que eu achei. Em termos de enredo, de história, realmente foi ótimo, seguiu a adaptação do 5º volume. Eu diria que pra quem gosta da Megumi, tipo, foi perfeito, como eu já exaltei várias vezes. Você tem toda a história dela, terra natal,
além dos demônios carmesins, você sabe como tudo isso aconteceu? Então você tem mais também da Megumi, digamos que elas agindo como uma personagem central, então você tem tudo que possibilita a Megumi, relação com a Yuyu, com a terra natal dela, com a relação dos demônios carmesins, com sua magia explosiva, você vê o amadurecimento da Megumi quando fala com o Kazuma, e ele ainda investe nas magias explosivas, então em termos assim de personagem da Megumi e desenvolvimento, foi perfeito esse filme. Gostei de ver personagens como o Vanir de volta, a Whis, eu acho que a Whis é a best girl da obra de verdade, ela ultrapassa qualquer outra. Eu gostei muito, digamos que da presença dela, ela usando o teleporto para mandar o Kazuma, digamos que para próximo do vilarejo, só que acontece que foi onde ocorreu quase o trauma do Kazuma com as Orcs, foi genial isso. Eu também gostei de ver que ela tava, digamos que, ajudando, né, na batalha antes no começo lá contra a Shirva, só que depois ela que foi, digamos que aquele receptáculo, né, que canalizou toda a energia para a Genkidama dos demônios carmesins, foi outra cena interessante. A gente viu que o Vanir usou das suas habilidades de controle mental para utilizar-se do corpo físico, né, da Darkness, algo bem interessante, porque ela realmente tem habilidades de alto nível, mas é a Darkness, então a gente já sabe como ela luta, só que com o Vanir, digamos, comandando a mente, era tipo como se fosse a fusão perfeita. Então eu gostei também dessa parte. Minha única dúvida é sobre o Vanir, quando ele foi morto, digamos que na adaptação, na segunda temporada, ou primeira, se eu não me engano, foi mostrado o retorno dele, eu não me recordo disso, estou sendo honesto. Se não foi, o retorno dele aconteceu na obra, em adaptação, em animação do filme, se não foi mostrado. Algo bem interessante porque tem muitas críticas a Konosuba, né, as temporadas, a primeira, a segunda, porque eles rusharam e cortaram vários acontecimentos. Não é à toa que você percebe 10 episódios, digamos que para cada temporada, 12 ou algumas OVAs. Mas isso é um ponto que deve ser lembrado. Só que também devemos lembrar que o momento atual, quando Konosuba estava em novels, a gente não lembra se já estava bem avançado para ter, digamos que uma adaptação. Agora a novel já tem 18 volumes ou até mais. Eles podem adaptar se quiserem 5, 10 filmes de cada volume, que fica perfeito. Podem fazer umas 3 a 4 temporadas para Konosuba, que é rentável, e acontece que adapta tudo. Isso é interessante, pro momento atual dá, mas naquele momento que foi a primeira adaptação, a gente não sabe como era o momento de Konosuba, digamos que em novel, ou ao menos eu não me recordo. Mas, pra todo caso, acredito que agora vamos para aquele ponto principal, né? Porque praticamente eu acredito que exaltei tudo. E tipo, o Kazuma é consagrado por tudo que ele fez. Foi, eu acho que a melhor forma de concluir o filme para o protagonista. Mas, praticamente, tendo falado então quase tudo que eu queria do filme, as cenas que eu achei mais relevantes, meus pontos, vamos agora para aquela pergunta clássica. Haru-senpai, o que podemos esperar para Konosuba? Para Konosuba, a única coisa que eu espero é logo o anúncio, né? Uma confirmação de série de televisão voltando, digamos que o ritmo, né? De 12 a 24 episódios de Konosuba em anime, né? Para a TV. É isso que eu quero. Mas se não for isso, que tem anúncio de filmes. Porque se for seguir o ritmo de filmes, Konosuba no mínimo ainda tem 10 filmes garantidos se for adaptar tudo da novel. Muitos podem pensar, Haru, mas eles podem fazer 2 volumes por filme? Eu acho que ficaria muito rushado. Então é melhor que seja uma série de televisão. Eu acredito que Konosuba, se realmente tiver uma confirmação, eu acho que eles podem ainda proporcionar 2 a 3 temporadas, digamos que com 24 episódios, ou 12 que seja, e acontece que fazendo como foi o ritmo das temporadas anteriores do filme, e assim eles vão para uma trilogia adaptando os últimos acontecimentos de cada volume. Pode ser que isso aconteça, mas como eu disse, é a coisa que eu espero para Konosuba. Eu não tenho certeza se o autor quer isso. Ele que é o ponto mais problemático, digamos que para a obra ter adaptação em anime. Então esse é o ponto-chave. Mas se teve um filme, eu ainda tenho fé que pode ter outros filmes ou série de televisão. Ainda mais que o autor, ele tem os direitos, é o criador, mas ele passa por várias pessoas também responsáveis que hoje em dia têm a licença de Konosuba. Então pode ser possível que a obra ainda consiga ter outras adaptações. Vamos ver com o tempo, não é mesmo? Também depende do momento atual da novel, como ela tá indo. A gente tem que ver como foi a bilheteria do filme, né? Blu-ray. A gente também tem que lembrar que tem a Crunchyroll hoje em dia, que pode ser que um dia invista em obras famosas, como por exemplo Konosuba, e consiga trazer novas temporadas, porque no momento atual eles estão, digamos, adaptando animes novos, só que acontece que eu ainda tenho fé que a Crunchyroll um dia vai trazer obras muito famosas e que não tem sua terceira, sua quarta temporada, então eu acho que a Crunch pode tentar ainda pegar uma obra como Konosuba ou outra tão famosa quanto, então pode ser que um dia aconteça isso, mas para Konosuba é fácil, eles têm, digamos que eu acredito que dinheiro para produzir outras temporadas, só depende da vontade das pessoas que têm os direitos. Mas para todo caso, esse é um ponto aqui que eu já queria falar minha opinião sobre isso. Eu acredito que se realmente houver que continue sendo a JC Staff, eles arrasaram, digamos que nesse filme, então eu acredito que provavelmente vai ser a JC Staff numa possível adaptação para série de televisão ou até mesmo para futuros filmes. Mas, para todo caso, acredito que era isso.
isso o que eu queria falar, a única coisa que eu espero para Konosuba. Eu acredito que para a novel, eu tenho que ler a novel daí para conversar com vocês, mas eu espero que seja uma obra, digamos que um arco bem satisfatório também o que está acontecendo, digamos que tenha muita comédia e que tenha, digamos que um lado romântico, que o autor nos surpreenda talvez com a escolha do Kazuma, escolhendo talvez uma possível garota para ser seu par romântico. Então, acho que é isso também que eu posso dizer, mas, como eu disse, eu lendo a novel, daí a gente sabe realmente mais pontos centrais para daí conversar sobre isso. No momento atual, eu falei o que eu espero para Konosuba como um todo, mas em volta para futuras adaptações. Mas, para todo caso, praticamente tendo falado sobre a adaptação de Konosuba e sobre quase tudo que eu queria falar do filme, os momentos que eu mais gostei, o romance entre Kazuma e Megumi, acredito que então novas informações como uma possível adaptação em filme ou em anime, ou até mesmo tendo outras adaptações de Konosuba, seja em mangás ou animações, ou até mesmo se a gente for para a novel, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora, a gente se vê no próximo vídeo de Konosuba Mata, né?